É, acho que a gente já pode iniciar. Bom, vamos iniciar. O pessoal vai entrando aí, não vai perder um, dois slides aí. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Nós vamos falar hoje, né, com essa masterclass aí da Reed, né, como a gente consegue utilizar a inteligência artificial para superar aí as ameaças que estão cada vez mais inteligentes, tá? Apresentar aqui o time, né? Meu nome é Vicente Perrone, para quem não me conhece. Eu sou responsável pela área comercial da Reed aqui no Brasil. Está aqui comigo o Vitor Duarte, que é o responsável técnico. Tá? Pedi para ele falar um pouquinho dele. Eu estou já há 30 anos aí em empresas, né, multinacionais americanas, mas os últimos três aí com foco, né, bastante forte aí na área de segurança. Fui head da Zscaler aqui no Brasil por praticamente 2 anos aí. O Vitor ele pediu para ele se apresentar, mas tem uma experiência enorme aí nessa área também. Opa, Pode falar, Vicente. Vitor. Bem, pessoal, é um prazer aí estar com vocês hoje. Tá, meu nome é Victor Hugo Duarte, sou o diretor técnico da Reach aqui no Brasil. Já estou nessa área, acho que desde que eu consigo me lembrar, como pessoa, como gente. Deve ser mais ou menos quase uns 20 anos. Eu comecei bem cedo aqui na área do Blue Team e faz alguns poucos anos aí, uns 5, 6 anos mais ou menos, que fiz essa mudança aí para Red Team, né, procurando algo mais na área ofensiva, né, mas já passando por os mais diversos tipos de implementações, soluções de segurança, compliance que vocês puderem imaginar aí de ponta a ponta dentro da infraestrutura de segurança. Então, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer necessidade, fiquem à vontade aí para contar comigo. Obrigado, Vitor. Bom, pessoal, vamos para a nossa apresentação. Então, a gente vai ficar fazendo um bate-papo aqui, eu e Vitor, ele entrando mais nos detalhes técnicos aí. Mas o grande problema que a gente tem no momento é que os atacantes estão usando inteligência artificial, né? Eles já são bastante espertos, estão, vamos dizer, potencializando vamos dizer, tecnologia ou ciência do ataque com AI, né? As ameaças são rápidas, são automatizadas, né? E com possibilidade de fazer uma movimentação lateral, né, em tempo real, né? Eles estão usando ferramentas de automação e AI, como eu falei, então a sua defesa precisa acompanhar a mesma velocidade, está no mesmo pace, você precisa ter um ferramental que te permita ser tão bom ou melhor do que o atacante, para que você possa defender, né, os seus ativos, né? Não sei, Vitor, Uhum. você tem algum comentário aí nesse ponto? A gente vai entrar em mais detalhes. Acho que com certeza. Pessoal, eu queria compartilhar aqui algumas outras coisas também com vocês, mas pelo menos aí nos últimos anos vocês devem ter assistido e devem ter sentido essa mudança profunda no cenário de ameaças, né? A adoção massiva do uso de inteligência artificial, principalmente por criminosos, é incrível, tá? Eles obviamente já têm acesso a esse tipo de inteligência, né, ou esse tipo de tecnologia há mais tempo do que nós. Não sempre estamos aí do lado defensivo, né, vamos colocar assim, ou né, colocar no nosso padrão, né, Blue Team, né, querendo ou não, nós estamos do lado do time de defesa mesmo para quem está no Red Team, né, fazendo ali as análises e validações para proteger o ambiente. Nós sempre estamos alguns passos atrás, né, o mercado corporativo, enquanto o lado ofensivo ali, de fato, quem está atacando nós, sempre está um pouco à frente. Então, esses criminosos já utilizam aí há um bom tempo ferramentas de inteligência artificial e relatórios, como, enfim, vocês podem ter acesso ali do Europol, FBI, ENISA, eles mostram que o uso da IA reduz drasticamente o tempo que é necessário para essa condução de ataques complexos. E, com isso, eles conseguem ampliar ali a escala, automação e personalização, né? Eu tenho até dito em algumas das apresentações e reuniões que eu faço, eu gosto de trazer ali algumas informações interessantes, a gente tentar sempre estar antenado, né, em notícias do mundo de segurança, mas os atacantes já encontraram formas, por exemplo, de monitorar a conversa que nós temos com o chat GPT da vida, Grok, Perplexity, o Gemini. Então eles conseguem, sem quebrar o TLS,
né, sem ter que quebrar a comunicação, invadir a infraestrutura sua ou do ambiente ali, né, dos operadores de IA, eles conseguem monitorar os pacotes de rede e traduzir aquela forma que é enviada aos pacotes, né, a frequência, tamanho, quantidade ali das informações que são enviadas, eles conseguem traduzir o que está dentro daqueles pacotes, simplesmente por monitorar, porque a IA, não do nosso lado, quando nós mandamos algo para IA, né? Mas quando a IA responde a nós questionamentos, perguntas com textos específicos deles, eles seguem um padrão de envio desses pacotes. Então, para vocês terem ideia, o nível que eles já chegaram, fora tem outras coisas que já beira ali mais ou menos uma teoria da conspiração, mas que já tem embasamento técnico, né? E depois eu posso até compartilhar com vocês essas informações. Pô, Vicente, pode mandar bala aí. Beleza. Vamos para o próximo aqui, né, tangibilizando um pouquinho, né, do que o Vitor comentou aí, como, né, quais algumas das modalidades que os atacantes estão usando aí, IA, né, em diversas atividades maliciosas, né? A primeira delas aí que a gente usa é phishing, né? A utilização de engenharia social e a generativa cria mensagens de textos e sites personalizados altamente convincentes, né, que imitam comunicações legítimas e fazem referência a detalhes específicos, né? Por exemplo, publicações recentes no LinkedIn, nomes de colegas, isso tudo para, né, enganar as vítimas, né, e torná-las assim vulneráveis, né, e passando informações, obviamente, confidenciais, né? Então, aqueles erros gramaticais óbvios, né? E coisas que os phishings antes da inteligência artificial geravam, né, a geração anterior de phishings, praticamente desapareceram, né? Esse troço é muito, muito profissional, né? Deepfake também, né? A ideia de usar conteúdo sintético, áudios gravados extremamente realistas que se passam por executivos ou pessoas de confiança, né, com objetivos fraudulentos, aí, como autorizar grandes transferências de dinheiro, né? Teve até um funcionário, um exemplo de um funcionário de uma grande empresa do setor financeiro que foi enganado e efetuou um pagamento de 25 milhões de dólares após uma videochamada de deepfake de um suposto CFO, né? Então, isso hoje com a IA, né, vamos dizer, a coisa está muito mais profissional aí do ponto de vista do atacante, né? Outros exemplos aqui, né? O desenvolvimento, né, e automação de malware, né? A IA ajuda a escrever, depurar, modificar código malicioso, né, para criar um malware polimórfico, né, que altera continuamente sua assinatura, dificultando aí a detecção por sistemas tradicionais baseados aí em assinaturas, que a assinatura muda o tempo todo, né? Então ele não vai ser reconhecido como um vírus, vamos dizer assim, um Uhum, malware conhecido, né? exatamente. Reconhecimento, né, e descobertas de vulnerabilidades, né? Os agentes podem automaticamente tratar grandes volumes e fontes de dados públicas e de infraestrutura para identificar vulnerabilidades e priorizar, né, alvos aí de alto valor e rotas de ataque mais eficientes do que os operadores humanos, né? A gente vai falar, o Vitor vai falar a parte de discovery, como é que o Reach faz isso, né? Como é que a gente consegue mitigar esses riscos, né, através de um Uhum, conhecimento da superfície de ataque, né? E os ataques autônomos, né? Os pesquisadores aí em 2025 da Anthropic, né, identificaram que escreveram como uma primeira campanha de cibersegurança, né, orquestrada por IA, na qual hackers ligados à China utilizaram IA para automatizar entre 80% e 90% do ciclo de ataque, desde o acesso inicial até a exfiltração de dados, né? Então a coisa quer dizer, cada vez mais sofisticada e cada vez mais rápida, né, Vitor? Queria que você comentasse um pouquinho mais aí tecnicamente. exatamente. Na verdade, tem um ponto ali bem interessante, tá, pessoal, que eu trago muito nas reuniões aqui, o Vicente já deve ter ouvido falar também bastante isso, que eu gosto de frisar nesse ponto. O fato deles conseguirem agora utilizar a IA para conseguir criar esses malwares
polifórmicos, né, normalmente o que está acontecendo? No mercado brasileiro, né, infelizmente, a gente acaba ficando um pouco para trás nesse sentido, na área de maturidade de segurança, algumas vezes. Começamos quase como agora a fazer análise do comportamento do tráfego, né, dentro da rede, para começar a nos proteger melhor. Só que os atacantes já estão 10 passos à frente, eles usam ferramentas que não vão manter o mesmo padrão a cada um dos ataques que são gerados. Então, isso torna impossível você monitorar baseando-se em assinaturas ou baseando-se apenas naquele comportamento ABC que nós temos ali, né, daquele padrão antigo. Então, esse é um ponto que eu queria destacar, que a gente precisa, de fato, tomar a frente e usar, como o Vicente mencionou lá atrás, né, uma ferramenta que mantenha-nos no mesmo passo do atacante. E se vocês repararem em relatórios aí dos últimos relatórios de segurança 2024, 2025, eles vão mostrar ali um crescimento bem expressivo no aumento ali de mais de 300% de campanhas de phishing que são impulsionadas por IA, mais um crescimento ali de 95% de malwares que alteram automaticamente o seu código, ataques de reconhecimento automatizado que conseguem ali mapear toda a cadeia de uma empresa ou toda a estrutura de uma empresa, que não leva mais horas, dias, meses, né, que normalmente isso acontecia dentro de um ataque manual. Levava-se um bom tempo para ter todo esse mapeamento e desenvolver as campanhas de ataque. Hoje você reduz isso para minutos, horas ou dias, usando ali ferramentas de inteligência artificial para realizar esse mapeamento e automatizar toda essa cadeia de ataques, né? E óbvio, temos aí muito mais coisas, né, que a gente pode acabar colocando, mas a IA ela não chegou num passo de acelerar apenas esses ataques, mas consegue reduzir completamente diversas barreiras de segurança. E o grande problema, né, o grande ponto, meu ponto de vista pessoal nisso é cada vez mais você tem aí operadores que não têm experiência, né, ou atacantes que não precisam ter grandes experiências em nenhuma dessas ferramentas ou tecnologias num contexto generalizado, e isso acaba ampliando o número de atacantes que realmente ali tem uma capacidade de causar um estrago muito grande usando essas ferramentas. Pode continuar, Perfeito. Vicente. Vamos lá. E aí, pessoal, a nossa segurança tradicional, né, dado esse contexto de automação IA, ela é extremamente lenta, né? A gente tem pentests, algumas empresas fazem até trimestralmente, ainda que seja, algumas fazem só anualmente, mas é uma fotografia desatualizada no tempo, né? Os scanners de vulnerabilidade são boas ferramentas, mas geram um volume de alerta enorme, causando fadiga. E qual que é a eficácia, né, de você ter um volume muito grande de vulnerabilidades que você não sabe de fato quais delas são exploráveis. Então você pode eventualmente estar fixando vulnerabilidades que não são exploráveis, no fundo está perdendo tempo aí e deixando de fixar ou corrigir aquelas que são realmente exploráveis e sim um risco, né? Rotas de ataques desconhecidas, as redes são complexas, né, grandes, então com certeza a maioria das empresas tem rotas de ataque dentro das suas próprias redes conhecidas. E sem uma automação, sem AI, fica difícil você validar o que realmente é explorável, né? Então você não tem como Uhum. saber o que é apenas uma vulnerabilidade que não é explorável de separar o joio do trigo, aí, de uma vulnerabilidade que de fato é um risco que pode a qualquer momento estar sendo explorado aí por um hacker, né? Exatamente. Bom, Acho que ali, ah, Vicente, só para complementar, acho que é o ponto para se destacar nessa parte do slide, pessoal, e realmente se questionar e questionar ali os clientes, né? Mas o que é, qual é o risco da sua empresa? Acho que a palavra que a gente precisa destacar é essa parte de risco, porque hum, vulnerabilidade por vulnerabilidade é exatamente o que o Vicente já pontuou aqui nesse slide. Você não tem uma definição bem contextualizada simplesmente ali pelo score daquela CVE ou, por exemplo, pelo grau ou nível ali de
complexidade dela. Você dificilmente sabe se ela de fato pode ser explorada ou não. Mas o que nós trazemos aqui realmente dentro da plataforma é o que que é o risco, qual é o risco que existe dentro do ambiente. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Você realmente validar e trazer quais são os riscos que existem. Acho que esse é o ponto chave para a gente destacar aqui nesse slide. Excelente, Vitor. Opa, pulei aqui. Bom, e aí, pessoal, né? A gente, para poder, vamos dizer, mitigar e defender, né, para combater essas ameaças emergentes, né, é essencial que a gente adote uma estratégia proativa de multicamadas, né? O campo da cibersegurança está evoluindo para cenários de inteligência artificial contra inteligência artificial. Então, a gente tem que adotar, né, IA, soluções baseadas em IA para detecção de ameaça, para análise de comportamento e resposta automatizada, né, acompanhando aí a velocidade dos atacantes, impulsionados também pela inteligência artificial, né? Óbvio, a gente tem que melhorar aí os processos de autenticação, né? Usar MFA, né, para transações de alto valor, estabelecer aí protocolos de verificação multicanal que não dependam apenas, né, de autenticação, né, de voz ou de vídeo, né? Melhorar o treinamento dos funcionários é outro ponto aí muito importante, né? Usar simulações de phishing realísticas, né, e periódicas para que a gente, né, eduque, né, o humano, né, uma implementação aí de Zero Trust, né, sair da segurança de perímetro, né, focada no perímetro para ir na segurança focada no usuário, né, e dispositivo. Também a adoção de Zero Trust é algo fundamental aí, né, e aproveitar estruturas e melhoras práticas, né, usando as orientações de frameworks, né, e fontes autoritativas, né, como o NIST, né, o AI Risk Management Framework e o MITRE, né, isso tudo são atitudes que a gente tem que tomar aí para governar melhor e trabalhar na frente dos atacantes, né? Vitor, não gostaria de comentar alguma coisa aqui? O que eu acho interessante aqui, tá, pessoal? O ponto mais vulnerável sempre, tá? Aqui a gente tem alguns pontos, 5 pontos, né, importantes ali dentro do nosso framework de segurança, mas o ponto mais vulnerável sempre é o ser humano. Isso, obviamente, é um conceito meio complicado, mas a gente sempre precisa garantir um bom treinamento para os times, né, ali, enfim, todos os times dentro da empresa, porque, como vocês veem, como os atacantes acabam utilizando ali deepfake, utilizam ali infraestruturas de IA que permitem uma complexidade bem grande nesses ataques, é muito difícil, até mesmo para nós que trabalhamos na área de segurança, às vezes é um pouco difícil identificar se aquele phishing ou aquele e-mail de fato é um phishing ou não, né? Ou, por exemplo, quando você recebe uma ligação, se a pessoa que está do outro lado da linha uma IA falando de fato ou não, já que é tão natural hoje, né, a forma como a inteligência artificial acaba gerando textos. Eu falo isso por brincar com esse tipo de projeto, né, internamente. Tem laboratórios que fazem esse tipo de projeto com Stable Diffusion, entre outros projetos que eu faço aqui, que você percebe que com pouco recurso demora um pouco mais tempo de criar esse tipo de, né, recurso, né, mas obviamente não é complexo. Então qualquer um pode acabar conseguindo criar esse tipo de ataque, né? Tem, óbvio, ferramentas aí espalhadas pela internet que permitem uso free, digamos assim, por dias ou horas ou tokens, né, diários, mensais que você pode acabar utilizando ali e criando aos poucos essas campanhas. Então, essa parte de conscientização sempre é muito importante, porque esse é o elo mais fraco, é simplesmente aí, né? Quem acompanhou as notícias aqui do Brasil, principalmente, né, em questão de vazamento de informações, acessos privilegiados, enfim, esses ataques que aconteceram aos bancos, sempre foi através de um elo mais fraco,
A cadeia humana, infelizmente, sempre é o ponto mais fácil de ser atingido ali e de causar o maior impacto dentro do ambiente. Ô, Excelente. Vicente, pode Beleza. continuar. Então, pessoal, a nossa solução, né, o ReadBot, ele vem para endereçar muitos dos pontos aqui colocados, né? Ele é uma plataforma de inteligência artificial, né, autônoma para testes de penetração, né? Ele tem aí frameworks de exploração reais e ele faz, o que eu tinha comentado e o Vitor reforçou, uma exploração efetiva, né, dos riscos. Por quê? A gente vai ver um pouquinho mais de detalhe, mas ele faz a descoberta aí da superfície de ataque, né? Através dessas bibliotecas e frameworks de exploração e o motor dual de inteligência artificial, ele vai imitar, né, um hacker, né? E vai tentar descobrir os seus riscos a partir das suas vulnerabilidades, né? E a gente vai fazer uma validação contínua aí da segurança, né? Como é que ele faz isso? Ele pensa como um adversário, né? Ele tem um motor de raciocínio de propósito geral, né? Que trabalha treinado com grandes volumes de dados, compreende aí linguagem natural, conceitos de segurança de modelagem de domínio, né? Um motor de linguagem especializado, otimizado com dados de cibersegurança, né? Com com isso, a gente consegue maior previsão, tá? Muito menos falsos positivos e Uhum, benefícios com potenciais de aumentar a tua eficiência, né, na mitigação de riscos. Por quê? A gente consegue descobrir, né, de forma inteligente quais são os alvos, né? A gente tem uma lógica de exploração, a gente analisa as rotas de ataque, né? E essas árvores de decisão que a ferramenta, que a parte de inteligência da ferramenta tem, conseguem simular exatamente o que um atacante faria dado um grande número de vulnerabilidades. Tem aquele número enorme de vulnerabilidades, é quem tem aquela superfície de ataque, né? O engine do Read vai vamos dizer, imitar, como eu falei, né, um atacante, né, um hacker super inteligente que consegue efetivamente explorar aquele risco, né? uhum. Ah, algum comentário aqui, Vitor? Eu acho que tem um ponto aqui, tá, pessoal? Lembrando que a ferramenta faz tudo isso de forma automatizada, sem a necessidade de nenhum especialista ou hiper especialista para operar a ferramenta, tá? Então, os pontos que o Vicente trouxe ali, né, de pô, conseguir mapear toda a superfície de ataque, fazer essa descoberta, Shadow IT da infraestrutura, automatizar todas essas cadeias desses ataques, explorar e trazer de fato o que que é risco dentro do ambiente, né, as vulnerabilidades, validando elas com as evidências, que é exatamente os pontos mais importantes, né? Você mostrar as evidências e realmente escalar o que que é o risco dentro da empresa, isso sem necessidade de envolvimento de ninguém ali do time humano no processo, tá? Então a ferramenta ela consegue automatizar uma boa parte dessas etapas, que são ações massivas, são ações que levam tempo, né? E obviamente você consegue acabar redirecionando o time de segurança para realizar, por exemplo, aqueles pontos que a gente mencionou anteriormente, né? De fazer uma campanha de engenharia social, fazer ali uma campanha de conscientização, treinamentos de segurança, fazer validações mais complexas ali dentro da infraestrutura e coisas que, e esse é um ponto que eu gosto de destacar em todas as reuniões, né? Para aqueles que já me conhecem, sabem que eu gosto de mencionar isso e gosto de ser bem transparente. Não existe ferramenta no mercado que faça automatização 100% de tudo, principalmente se você quiser manter-se dentro do âmbito de uma execução ética. Esse é um outro detalhe, né? Como eu mencionei, já que os atacantes conseguem monitorar e conseguem traduzir ali os dados que são transferidos em chamadas de API ali, que seja do ChatGPT e outros, imaginem ferramentas que estão lidando com informações sensíveis e ficam enviando dados para fora,
né, em uma plataforma SaaS, por exemplo, em uma estrutura onde você não sabe para onde está sendo armazenado, onde está sendo processado, quem tem acesso às informações ali de vulnerabilidades ou riscos que existem dentro do seu ambiente. Então, quando a gente fala do READ, tudo isso é uma plataforma única que é 100% ética. Nenhuma informação é processada externamente, nenhum uso ali da nossa inteligência artificial tem algum tipo de callback, alguma chamada para alguma outra LLM externa. Então, a nossa ferramenta ela trabalha com tudo consolidado dentro da nossa plataforma. Então, não tem chamadas externas, não tem exposição de risco. Acho que esse é um ponto extremamente importante ali para destacar. Legal, né? Agora eu vou falar um pouquinho como é que a gente faz essa mágica aí, né? Na verdade, o primeiro ponto, né, é a descoberta da superfície de ataque, onde a gente vai estar verificando quais sistemas estão expostos, Shadow IT, que hoje com esse mundo de cloud, como o Vitor comentou aí, é muito comum nas empresas, né? Pontos fracos aí de autenticação e configurações incorretas em diversos pontos da nossa infraestrutura, seja na nuvem, seja na rede, seja em aplicações, seja aí na parte de OT e IoT, né? A partir daí, a gente vai fazer, né, a validação dos exploits, né, vamos executar, né, o robô vai executar exploits aí seguros e controlados, tá? De forma confirmando a explorabilidade real das vulnerabilidades, né? No ponto do Vitor aí, o que é vulnerabilidade e o que é risco. Está vulnerável, eu explorei e confirmei, é risco, né? E aí eu vou conseguir fornecer evidências, né? Seja captura de telas, logs, artefatos, né? De todo o meu kill chain, né? O kill chain, o que que o robô, aonde o robô navegou, o que que ele descobriu e aonde ele chegou, né? O Vitor vai fazer até uma demonstração aí de uma movimentação lateral daqui a pouquinho, né? Com isso, a gente elimina os ruídos e os falsos positivos, que são muito comuns aí vamos dizer, hoje, né, no paradigma de você tratar com ferramentas de vulnerabilidade apenas, né, que você tem muito ruído, muito falso positivo, muita vulnerabilidade que nunca vai ser explorada, que tira um pouco o teu foco, né, e o teu tempo de estar atacando o que realmente é risco, né? Aqui, né, a gente vai ter uma movimentação lateral, né, simulada. O Vitor vai poder apresentar isso para vocês, né? São testes aí cruciais, né, para você tentar fazer o pessoal que faz ransomware utiliza muito, né? Acha um ponto fraco, né? Escala privilégios, né? Movimenta lateralmente, simula cadeia de ataques em cada um desses, né, pontos, né? E a gente consegue chegar num alvo valioso e a média, aí todo mundo sabe, né, um número em torno de 5 milhões de dólares, que é o que se cobra aí, um atacante cobra no caso do ransomware. Não sei, Vitor, se tem algum comentário adicional aqui. Acho que isso é um ponto bem interessante, tá, pessoal? Dentro ali do READ, isso acaba fortalecendo principalmente, né, o modelo de adoção ali do Zero Trust, né? Ou pelo menos, né, quando a gente usa ali dentro da nossa plataforma, ela dá a capacidade, né, vocês entregando ali como um serviço, ou principalmente clientes que estão utilizando ali ferramenta, né, fizeram uma aquisição direta ali da ferramenta, sem ser por serviço, né, no modelo MSSP, você pode criar várias validações em várias fases. Acho que é interessante a gente sempre separar a arquitetura ali de redes de segurança como se fosse uma cebola nesse sentido, porque querendo ou não né? São várias camadas, desde a área externa ao core ali da sua infraestrutura. Então Uhum, você consegue com o Read ter uma flexibilidade muito grande na realização desses testes, testando uhum, desde o que você tem na ponta da sua rede até dentro da sua infraestrutura, onde você pode ter ali um NDR, um XDR, ou você pode ter ali, por exemplo, soluções de EPP ou EPDR, validando os níveis de segurança e controles de segurança que estão aplicados nessas plataformas. Acho que esse é um ponto bem interessante e trazendo principalmente esse ponto aí de movimentação lateral, que você pode encontrar brechas e vulnerabilidades ali para escalar. para escalar, né? Acho que eu perdi teu áudio aí, Vitor. Bom, aí, pessoal, vamos pensar aqui num fluxo de trabalho, né, um ciclo de fluxo de trabalho com o READ, né?
E, obviamente, a gente tem empresas aí, diversas empresas que já estão aí com ferramentas de vulnerabilidade implementadas, e a gente vai, com certeza, se beneficiar dessas ferramentas. Tá? A gente tem uma integração com a Tenable, Qualys, Rapid7, e o que, que a gente pode fazer? Né? A gente vai pegar a base de vulnerabilidades dessas ferramentas, tá? E utilizar como uma, vamos dizer, uma lista de vulnerabilidades que o READ vai efetivamente explorar para ver se elas são exploráveis ou não. Tá? E com isso, a gente consegue fechar o ciclo, né? Porque eu faço com algumas dessas ferramentas uma integração bidirecional, né? E consigo aí retornar para a ferramenta daquelas vulnerabilidades que ela, vamos dizer, descobriu, quais são efetivamente as vulnerabilidades que são exploráveis e devem ser, vamos dizer, tratadas, né? Dessa forma, a gente consegue integrar, né, com Gira, ServiceNow, ferramentas de fluxo, por exemplo, né, para que eu faça um shift left. A ferramenta de vulnerabilidade descobriu uma vulnerabilidade, o READ conseguiu, daquele conjunto enorme de vulnerabilidades, fazer a exploração de, sei lá, 3, 4% delas. Esses 3, 4% eu já abro um ticket numa ferramenta, né, de workflow, para que aquela vulnerabilidade seja tratada, seja através de um patch, se for alguma questão de versão, seja alguma questão de configuração, né? E isso vai ser, né, criado uma GMUD, né? E os tickets vão ser tratados. Uma vez que as correções tenham sido aplicadas, né, a gente consegue aí rodar o ReadBot novamente para aferir se todas aquelas vulnerabilidades foram bem mitigadas, né? E uma vez tendo elas sido mitigadas, né, é um ciclo, né? Na parte até de relatórios eu consigo estar mostrando essa evolução, né, e a gente vai tornando o ambiente cada vez mais resiliente. Com o ReadBot, a ideia é que isso seja feito continuamente, né? Uma vez que eu tenho um robô, eu não preciso rodar ele uma vez a cada 3 meses. Eu posso rodar ele toda semana, se for o caso, né? Dependendo da criticidade do ambiente. Então, o Vitor teve uma questãozinha de internet, aí, vamos ver se ele consegue conectar por 4G. Eu vou. Tá me ouvindo Opa, aí, pessoal? opa, Vicente? consegui. Opa, já Vou, voltou ele. Beleza, voltei Vitor. aqui pelo celular. Ah, não, voltei Pelo pelo celular, né? celular. Aconteceu alguma coisa na internet. Tá ventando muito aqui perto de casa, gente. Então, É. provavelmente deve ter rompido algum cabo aqui da operadora de internet. Não, tranquilo, cara. Eu estava falando daquele ciclo ali da integração, né, com as ferramentas de vulnerabilidade, com as ferramentas de workflow, como a gente ajuda aí a fazer o shift left e está continuamente aí aumentando a maturidade, a resiliência, né, da segurança dos nossos clientes, né? Com isso, a gente gera, né, eu estava comentando dos relatórios, né? Eu gero relatórios de mapa, de rota de ataque, tá? Ah, listo o que é risco, né, como o Vitor comentou, né, e relatórios de teste, onde eu tenho KPIs, né, para resiliência e dicas de remediação que vão diretamente lá para a minha ferramenta de workflow. Tá? Então, esses relatórios, eu tenho a foto e eu tenho também a evolução, né? Porque faço aí os meus testes programados, faço a validação após a aplicação das correções, né? Validação das mudanças implantadas, e eu tenho um Red Team automatizado 24/7. Tá? Eu posso estar rodando isso diariamente, né? Diariamente eu posso estar executando esses testes. Bom, resultados reais, né? O que que a gente tem aí da aplicação do REACH? Uma redução de 70 a 90% do ruído, né? Que eu comentei, venho comentado ao longo da apresentação. Vulnerabilidade não explorada muitas vezes é ruído, não explorável é ruído, né? Ciclos de remediação muito mais rápidos, uma priorização clara do CVS, né? E não em pontuações teóricas, mas em coisa prática, em algo que realmente eu
eu explorei, tá? E diversos relatórios aí baseados em evidência que vão ser úteis até para a nossa área de segurança justificar investimentos que sejam necessários, né, para reduzir essas vulnerabilidades, tá? E aí o porquê do ReadBot, né? É, IA combatendo IA, né? Validação real das explorações, automação contínua, né? Integração com o seu fluxo de trabalho e uma redução mensurável e real do seu risco. Então, esses são os principais pontos aí que os nossos clientes estão, né, se beneficiando aí do READ. Bom, essa é a parte aí teórica. Vitor, eu não sei se você vai conseguir com 4G aí fazer a demo, né? Senão, Não, posso... a gente dá um jeito aqui, a gente dá um jeito Aham, aqui. tá joia. Fica tranquilo. Faz Não sei se parte, você tem algum pessoal. comentário também adicional aí dessa parte final aí. Não, tranquilo. Acho que a gente cobriu bastante os pontos mais importantes para compartilhar. Pessoal, como eu mencionei, caso vocês tenham dúvidas, comentários ou qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar, podem enviar aqui no chat, ou no Q&A, enfim, não tem importância ali qualquer um dos dois canais, né, a gente está de olho. Mas eu quero mostrar aqui para vocês aquilo que a gente já viu, né, para aqueles que já estiveram presentes no nosso treinamento RSCP, né, enfim, em outras demonstrações que eu realizei, né, a gente gosta de trazer aqui a essa visibilidade, né, que o READ traz sobre os testes ali de infraestrutura, né, da parte de redes, enfim, dos endereços IPs ou das máquinas que nós temos ali dentro do ambiente, principalmente quando a gente leva ali para essa questão da movimentação lateral, tá? É, Então, eu estou compartilhando aqui alguns ambientes que nós temos, só para vocês entenderem e verem ali, né, de fato, como é que funciona esse fluxo aqui dentro do READ e como é simples essa configuração. Então, lembrando que o Read ele tem ali uma capacidade de fazer, né, a execução dessas tarefas, né, ou execução desses atividades de automação de pentesting para vários tipos de recursos, vários serviços, desde Cloud Cluster Penetration até, né, como vocês viram ali, Host Penetration, Intranet Host Penetration, que trazem ali ataques voltados para sistemas, né, que eu tenho em rede, servidores, enfim, aplicações, ou APIs. E nessa parte, quando a gente brinca ali, por exemplo, com movimentação lateral, né? Nesse exemplo, a gente está utilizando aqui Host Penetration IP, que é muito simples esse uso, pessoal. É basicamente a definição ali do nome de uma tarefa, que eu vou falar, por exemplo, movimentação lateral, vamos falar assim, dentro da minha rede LAN, como um exemplo, tá? Só uma exemplificação, depois eu vou ler para a tarefa só para vocês verem. E aqui, basicamente, eu definiria, poderia citar aqui, por exemplo, o endereço IP da minha máquina, né? O meu próprio host, pegaria ali o 92.168.210, se eu não me engano, o endereço IP do meu host aqui. Então, poderia pegar aqui e colocar o endereço IP desse host. E aqui na minha infraestrutura eu tenho várias outras máquinas, vários outros sistemas dentro da minha própria rede, né, em casa. Então, tenho um ambiente de laboratório, tenho tudo isso roteado aqui internamente. Facilmente, se eu quisesse explorar uma vulnerabilidade nesse host, ou, por exemplo, em algum host que está dentro desse segmento e desse segmento de rede partir para outras máquinas, eu simplesmente viria aqui na parte de Post Exploitation, que é onde permite essa movimentação lateral. Mas se vocês verem, né, para quem ainda não teve esse contato com o read, o processo de configuração é muito simples. É definição do nome de uma tarefa, definição ali dos alvos que eu quero que ele trabalhe. Deixa eu só tirar aqui o áudio do celular, pessoal, rapidinho. Aí, perfeito, agora ficou melhor. Então, defino aqui os meus alvos, posso colocar exclusões, né? Então, tem endereços ali que eu quero deixar excluído desse teste, por exemplo, neste momento. A definição do CTEM, né, de uma análise e validação contínua. Então, isso daqui é extremamente importante. Eu posso definir momentos onde eu quero que essa tarefa rode e que ela vá ter uma recorrência na sua execução, onde permite a geração de relatórios incrementais e diferenciais, então consigo fazer mapeamento dessa evolução
da área de segurança do meu ambiente, que isso é extremamente importante para uma ISO 27000, né? Quando eu quero trazer ali, por exemplo, para um relatório ou complementar um relatório de PCI, né? Então, como que está a segurança, principalmente no caso, né, bancos ou instituições financeiras, né? Além, óbvio, de outros complementações que nós conseguimos fazer, né, com esse tipo de entrega. Temos aqui a definição do nível de agressividade, digamos assim, da plataforma. Então, desde o modelo mais stealth, então o modelo mais furtivo, até o modelo mais impactante, que aí permite você até testar da forma que você configura a tarefa se os sistemas estão prontos para receber um DOS, né? Não é um DDoS, porque eu precisaria de vários Rigid Bots, que também não é impossível de se fazer, né? Seria a necessidade de subir vários bots do READ para a execução dessas atividades, mas isso permite com que eu consiga realizar ali esses ataques de força massiva e verificar, por exemplo, se eu teria um rate limit que bloquearia esse tipo de ataque, né? Essa quantidade de conexões que seriam geradas. Fora isso aqui, Information Recon, nós definimos basicamente a forma de reconhecimento e enumeração que a ferramenta vai realizar ali no ambiente, extremamente importante, onde essa é a etapa onde ele vai identificar qual que é o tipo de sistema operacional, quais sistemas estão ativos naquelas máquinas, portas, serviços, protocolos e assim por diante, né? Principalmente isso pega também APIs ou aplicações web. E depois eu defino aqui a parte de exploração, onde eu tenho controles de risco, então posso controlar de forma segura a execução desses ataques ali dentro da minha estrutura. O READ ele permite esse tipo de trabalho conjunto com a ferramenta ou execução de forma segura, né, desses exploits. Lembrando que o objetivo do READ não é gerar um impacto para chegar no nível de inviabilizar o sistema. O objetivo é identificar e validar vulnerabilidades existentes e mapeá-las, trazendo essas evidências, mas sem causar um dano extensivo no alvo que nós estamos analisando, né? Então, é importante lembrar que a gente não processa, não armazena dados ali de bancos de dados, não modificamos nada da infraestrutura do host. Então, tem uma série de coisas ali importantes em relação a controle de danos que a ferramenta tem internamente. Tranquilo? E depois disso, nós temos aqui a parte de pós-exploração, que eu poderia facilmente definir aqui, por exemplo, meu ambiente de laboratório, que é a rede 71, ou um outro ambiente de laboratório que eu tenho na rede 70, e colocaria esses carinhas aqui como um teste, por exemplo, para ver o nível de profundidade, se a partir daquela máquina, naquela rede 68, por exemplo, eu consigo chegar aqui na rede 71, na rede 70 e explorar outros demais hosts e máquinas ou serviços que tenham dentro dessa minha infraestrutura e habilitando aqui Vertical Escalation, a ferramenta automaticamente já faz esse processo de escalação de privilégios. E tudo isso a gente acaba utilizando ali um carinha nosso, que é o chamado botlet, durante esse processo de escalação de privilégios e pivoteamento. É sempre importante quando nós fazemos essa persistência e pivoteamento, essa movimentação lateral dentro dessa estrutura, né, quando a gente realiza esses ataques, é interessante ver que nós conseguimos mapear toda essa cadeia de ataques. Então, quando, por exemplo, realizei esses ataques aqui do host 160, né, 205, até chegar aqui no 172, 16, 101, 102, eu quando coloco aqui ataque path, eu consigo ver o caminho que foi feito aqui pelo Reed, que ele saiu desse cara, passou aqui pelo 209 na rede 180 e chegou aqui nesse host. E quando eu clico Attack Path, eu consigo ver o caminho da exploração que foi feita pela ferramenta. Então vejo aqui qual foi o endereço da máquina, qual foi a porta, qual foi a vulnerabilidade, perdão, pessoal, a vulnerabilidade que ele fez a exploração. Feito isso, ele conseguiu ali um host shell naquela máquina, fez um escaneamento ali para uma outra rede que encontrou o alvo aqui 160.209, encontrou ali a porta 8161, onde ele encontrou essa vulnerabilidade aqui na parte de pós-exploração do ActiveMQ, que deu essa capacidade aqui de escrita de um arquivo que permitiu a ele ter acesso ao host shell,
daquela máquina, então ele conseguiu daquela máquina manter essa persistência, manter o acesso e fazer o escaneamento de uma outra rede que aquele host tinha comunicação, ou tinha rota, né, acesso para comunicação, onde ele encontrou uma outra vulnerabilidade ali de uma senha fraca configurada dentro do Redis, por exemplo. Então é interessante, se vocês olharem, né, dentro de um pentest manual, a gente não conseguiria analisar todos os fluxos de todas as vulnerabilidades, de todos os assets ou encontráveis, né, que a gente encontraria ali de fato dentro da estrutura. E aqui o Read a gente consegue massificar isso facilmente dentro da plataforma e principalmente, né, ter uma ideia ali dessa topologia das vulnerabilidades e caminhos que um atacante tem dentro dessa infraestrutura. Então consigo ver aqui o read central, aquele endereço IP que a gente falou agora há pouco. Então consigo modificar aqui o meu mapa para ver, ó, por exemplo, o read daquele endereço IP 205, quais foram os vetores que ele identificou nessa máquina, porta 7001, onde ele identificou aqui uma aplicação rodando em cima desse cara, uma página de erro ali 404, por exemplo. Além disso, encontrou ali a vulnerabilidade em cima desse sistema. Nessa vulnerabilidade, ele me mostra aqui onde ele teve acesso ao host shell, que teve acesso a dados sensíveis, que ele já fez esse mapeamento, pegou aqui as informações do user WebLogic, que tem ali no serviço rodando, desse cara fez o scan aqui de rede, onde ele identificou outros endereços IPs aqui, outros serviços e vulnerabilidades associadas àqueles outros alvos. Então a gente consegue enxergar perfeitamente o mapa da execução desses ataques, ou de toda a superfície de ataque e vulnerabilidades, principalmente riscos que existem na nossa infraestrutura. Tá? Isso é bem importante, bem interessante aqui dentro do READ, e isso permite com que a gente consiga facilmente identificar como que está o nível de segurança do nosso ambiente. Então o Reader que ele faz o uso de cálculos ali em cima do número de assets, o número de vulnerabilidades, o tamanho da superfície de ataque, os vetores que ele identificou ali do ambiente, né? Então ele vai calcular ali aquelas informações que foram coletadas para dar um score de segurança dessa infraestrutura. Faço essa parte de mapeamento, então quando eu rodo isso para minha infraestrutura, eu consigo mapear as quantidades de dispositivos que estão comunicando aqui naquele momento da execução da tarefa, mapeio essa minha superfície de ataque, identifico ali, por exemplo, que aqui é importante, né? Se eu estou rodando em um determinado segmento de rede, onde eu deveria ter aqui um número definido de, por exemplo, aplicações web, né? Então poderia ser aqui 0 ou poderia ser o mesmo número de quantidade de aplicações web que é os endereços IPs que foram validados aqui nessa tarefa. Eu consigo ter uma noção também do Shadow IT, né? Então tanto da parte de superfície de ataque quanto Active Sites, perdão, e aqui Active IPs, eu consigo ir mapeando como que está ali o meu ambiente, né? Então ele me fala aqui a quantidade de hosts que foram explorados, quantos deles foram ali no processo de pós-exploração, a lista de vulnerabilidades que foi identificada ali pela ferramenta. Então nós temos as vulnerabilidades, desde as vulnerabilidades exploradas e identificadas pelo READ. Então, quando a gente fala de vulnerabilidades exploradas, elas são relacionadas a risco. Então, tudo que é relacionado a risco, nós temos evidências, tá? Então, são vulnerabilidades que são facilmente exploráveis ou tem ali um vetor de explorabilidade real perto de outras vulnerabilidades que foram identificadas ali pelo READ. Nós temos uma forma de pontuação que é diferente de uma ferramenta simples de análise de vulnerabilidade, que só vai pelo score, né, pelo CVSS ou pelo se aquela vulnerabilidade tem um exploit público ou não. Então, a nossa análise, validação e priorização são em cima de vulnerabilidades que independem dessa parte do score, mas se elas são exploráveis ou não. Então, é dessa forma que nós acabamos convertendo, né, e priorizando as vulnerabilidades e convertendo-as em riscos ali dentro do ambiente. Então é importante que a gente consiga ter esse mapeamento ali dos hosts, então consigo determinar aqui os endereços IPs, sistemas web que eu tenho ali dentro do meu ambiente, então consigo mapear
pô, qual que é aquele sistema, se é um Linux, se é um Windows, Windows 10, se é um Windows Server. Então a ferramenta ela tem essa capacidade de ir mapeando esses sistemas, identificando e coletando essas informações, mapeando aqui essa parte de risco para nós, tamanho da superfície de ataque, vulnerabilidades relacionadas. E se eu quiser ter uma visão mais abrangente, né, então eu tenho aqui a parte de superfície de ataque, essa tabela, onde eu consigo ver todos os assets, serviços de rede que ele foi identificando dentro da minha infraestrutura, aplicações web, então sites que eu tenho ali, e as URLs relacionadas a esses sistemas. Então eu consigo trazer tudo isso dentro dessas tabelas aqui do READ, ver as vulnerabilidades a nível detalhado. Então, né, voltando para aquelas informações que igual nós temos no CBSS, nós também trazemos ali os dados de tipo, severidade, o score dela, mas principalmente trazendo detalhes, né? Então, qual que era aquele host, qual que era o serviço, a porta, qual que era o parâmetro, o payload utilizado pela ferramenta, qual foi a request, né, enviada ali ou né, solicitada pela nossa plataforma, qual foi a resposta ali do servidor, né, em relação àquele teste que foi realizado, qual foi o ataque path e principalmente evidências desses acessos, evidências dos riscos que foram identificados. Qual foi o usuário, qual foi a senha explorada, essa credencial ela é utilizada em outros sistemas, em outras aplicações, em outros servidores, banco de dados, no meu domínio, né? Então eu uso essa senha ou esse usuário, está em mais de um local, então ele consegue mapear durante essa execução desses ataques, essas informações, trazer ali evidências desses acessos para nós, como por exemplo um acesso a um shell reverso, ou por exemplo, quando não tem essa persistência em um determinado asset, ele consegue executar comandos remotamente. Eu posso rodar um script, então o read ele roda esse script e traz esse mapeamento para mim, traz um print screen, né, um snapshot ou print screen, melhor dizendo, das informações daquele host como evidência de que ele conseguiu acessar ou consegue acessar e executar códigos remotamente, ou até mesmo informações ali de bancos de dados que a gente pode acabar trazendo aqui dentro da plataforma também como evidência, né? Quais são aquelas databases, quais são as tabelas que existem ali naquele servidor, né, como evidência. Nós não iremos armazenar os dados propriamente ditos que existem ali, mas mapeamos aqueles bancos para que a gente consiga fornecer como evidência e principalmente, né, trazer ali um relatório fácil, simples e prático, onde a gente consegue mapear aqui o sumário executivo, que é uma visão mais C-level, mais gerencial, né? Quais são os riscos que existem ali dentro do ambiente, para que eu consiga tomar ali meus KPIs, né, e fornecer decisões específicas na área de segurança, né, o que vai ser feito, onde deve ser alocado o time ali para correção, né, dos vulnerabilidades e problemas que existem ali no meu ambiente, só que de forma assertiva, né? Então, vou em cima dos riscos reais que existem na minha infraestrutura e depois os dados, né, detalhes técnicos ali para o nosso time de segurança identificar e fazer validações, né, mais abrangentes do ambiente. Então, tudo aquilo que nós vimos nas outras interfaces ali dos dashboards do Read, ele traz as evidências, todas as informações. Óbvio que ele só vai excluir dados extremamente sensíveis, como senhas ou outras informações, por exemplo, PII, né, desse relatório que a ferramenta vai acabar gerando, mas tudo essas outras informações estão expostas dentro da plataforma. Tranquilo? E tudo isso em um tempo muito mais hábil, né? Então, óbvio, isso daqui é um ambiente para nossa demonstração, mas normalmente o tempo aqui de execução do read é em questões de horas, no máximo, tá? Para a execução ali dessas validações, fora o fato que nós conseguimos acompanhar em tempo real a evolução da configuração dessas tarefas, evolução desses relatórios, dos encontráveis, das evidências que o read vai gerando durante o processo dos ataques. Opa, Vicente, quer complementar com mais algum outro ponto? Bom, muito bem explicado, Vitor. Eu não sei se o pessoal tem alguma dúvida, né? Eu olhei aqui no chat, parece que não, no perguntas e respostas também não. Abri aí para o pessoal se tem alguma questão, alguma dúvida, né? Uhum. Quero me colocar o Vitor à disposição também para a gente poder, né, aprofundar no tema, né? Uma vez
finalizada aqui a apresentação. Mas muito bem explicado, Vitor. Show de bola, show de bola. Bem, pessoal, dúvidas, perguntas, qualquer coisa, fiquem à vontade, como a gente mencionou ali, podem enviar aqui no chat. E, obviamente, quero agradecer aí o tempo e a disponibilidade de vocês, né, para a participação aqui desse webinar. Como sempre, né, todos os webinars ou todos os treinamentos que nós temos, todos eles são gravados, depois será publicado e vocês irão Uhum. receber um e-mail com o link para acesso a essa gravação, para essa apresentação aqui realizada. Perfeito? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Bom, agradeço também em nome da RID, pessoal, e até o próximo webinar. Bom, um abraço e bom dia a todos. Grande abraço, bom dia, pessoal.